E aí pessoal, beleza? Mais um livro aqui, mais um livro de Paul Strater, dessa vez Platão em 90 minutos. Esse livro foi publicado pela editora Zahar no Brasil, da série dos cientistas e filósofos em 90 minutos. Então nessa série o autor, Paul Strater, vai abordar vários pensadores, cientistas das mais variadas, né, áreas e segmentos da ciência, né, da filosofia. Nesse volume, a gente tem um resumo da vida e obra desse grande filósofo, Platão, um dos primeiros filósofo grego clássico, e várias outras informações de outros filósofos antigos que influenciaram, que tiveram alguma relação com Platão. Também nos é apresentado aqui. A primeira parte desse livro relata as raízes das suas ideias e em que momento Platão nasce, né? Em qual momento é que ele vem ali e começa a se dedicar, a se tornar o que viria a ser esse grande filósofo. Algo bastante peculiar e interessante é que seu mestre, Sócrates, assim como Pitágoras, outro pensador importante da época, não deixaram nada por escrito. E aí foi Platão que escreve tais ideias. E que ideias circulavam no meio filosófico naquela época? Então, por exemplo, a gente tem que Pitágoras acreditava que além do mundo das aparências, o mundo real, né, a nossa realidade, existia um mundo harmonioso dos números. Para Pitágoras, tudo era número. Os números eles continham a chave para a compreensão de todo o universo. Heráclito, discípulo de Pitágoras, dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois tudo é fluxo. Então, um rio ele não é mais o mesmo em dois momentos distintos, porque ele flui. Assim como nós também não somos. Então, tanto o rio não é mais o mesmo quanto a pessoa, de modo que eu não posso entrar no mesmo rio duas vezes. Sempre, a situação sempre nos leva para uma coisa diferente. Demócrito, também outro pensador da época, instituiu ele dizia que o universo ele é composto de átomos. Então, para você que não sabe, eu também tenho um canal que fala de ciência, que é o Falando em Ciência, o link está na descrição, onde eu falo um pouco sobre o que é o átomo e um pouco da história ali, uma vez que o conceito átomo vem da Grécia Antiga. A gente também tem no livro um outro pensador, o Xenófanes, que dizia que nenhum homem conhece ou conhecerá algum dia a verdade acerca dos deuses e sobre tudo, né? Porque existe uma limitação para todo esse conhecimento. E aí foi diante dessas concepções, né, dessas ideias, que a filosofia de Platão nascia. Ele nasceu nesse momento em que essas ideias eram comuns para a sociedade, né? Ou pelo menos estavam no meio filosófico em voga. A segunda parte do livro é justamente a vida e obra de Platão. A gente tem no livro como Platão, como a democracia para ele estava muito próxima da tirania. Essa é uma das suas ideias mais peculiares. E que a República, um de seus mais famosos escritos, né, um dos livros de Platão, expõe os critérios para que a República seja utilizada para gerar uma sociedade mais justa. Dizia Platão: a menos que os filósofos se tornem governantes ou que os governantes estudem filosofia, os males da humanidade não terão fim. Na prática, não foi bem o que aconteceu, pois na época de Platão, mesmo governantes que estudavam filosofia e tiveram seus ensinamentos obtidos diretamente, inclusive de Platão, que era professor e conselheiro de governantes,
chegou a ser, né, professor, conselheiro, mesmo esses governantes causaram sérios problemas para a sociedade que eles governavam. Então, apesar das ideias, né, da filosofia de Platão, a prática ela se viu bastante diferente. Platão também achava que a realidade era bastante peculiar. Talvez ele teria pegado as ideias de Pitágoras sobre os números, né, e ele transformou esses números, de que tudo é número, justamente nas ideias, né? Então surgiu a teoria das ideias, ou das formas, que era um elemento central também da filosofia de Platão e que influenciou diversas teorias, como a teoria da seleção natural de Darwin, que diz essa teoria que tudo que a gente percebe, tudo que está ao nosso redor na realidade é mera aparência. Então a gente na verdade, a gente é um espelho do ideal. Então, por exemplo, todos os coelhos, todos os cavalos que existem, na verdade são cópias imperfeitas da ideia onírica, né? da questão filosófica, que é o cavalo ideal, o coelho ideal. Então, a teoria das ideias muito provavelmente tenha vindo da teoria dos números de Pitágoras. No livro do Strater, ainda, relata as viagens que Platão fez até Atenas, Siracusa, em várias situações ao longo de sua vida. Em 386 a.C., Platão compra um lote de terra nos jardins de Academos e funda sua escola. E aí, nesse momento, surge a academia, esse nome baseado, né, derivado do local, né, da pessoa pela qual ele comprou um pedaço de terra, Academos. Surgiu a academia, que é a nossa universidade, que a gente tem até hoje, que reúne em torno de si um grupo, né? Ele consegue reunir um grupo de seguidores e começa a compor essa turma e instituir, e realizar e ensinar. Institui ali um modo de ensino, de passar as informações, passar conhecimento, algo que a gente faz até hoje. Platão também escreveu sobre a alma humana. Para ele, a alma humana ela é dividida em 3 elementos distintos: a razão, o espírito e o desejo. Isso tem muito mais nos seus escritos, ele deriva, ele expande essa ideia muito mais. Em 529 d.C., o imperador Justiniano fecha a academia lá em Atenas e marca assim o fim da cultura greco-romana e o início da Idade das Trevas, né? Tamanha a influência desse feito que a gente tem, assim, você tem justamente um ponto de início para o que viria a ser conhecido como essa Idade das Trevas. Então marcou a história do mundo o momento em que foi fechada, quando se acabou a escola de Platão. O que mais é que a gente tem aqui nesse livro? Então aqui o livro de Strater então finaliza com uma cronologia de datas significativas da filosofia desde seu surgimento na Grécia até os autores contemporâneos. Essa é a última parte do livro, algumas referências bibliográficas. E é um livro que eu recomendo, né? Espero que gostem, que leiam. Ele é bastante resumido, mas ele é muito edificante para quem está começando no estudo da filosofia e queira saber ali de maneira geral algum tema e a partir dali ir atrás de mais informações. E assim, eu espero que tenha gostado desse vídeo, onde eu falei de Platão em 90 minutos, do Paul Strater. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, assine as notificações. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @LorivalDCampos, Demudo, no Instagram, @LorivalDias. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e até!